Maranata, eu sou o Nelson. Eu sou a Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Adventista. Vamos agora para o nosso estudo de hoje. A lição de hoje ela tem o mesmo tema da semana, que é qual é a sua missão. Bom, a lição de hoje vai falar sobre uma pessoa que teve uma missão muito importante aqui nessa terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, começando a sua missão, primeiramente, teve a sua identidade revelada e confirmada pelo seu próprio Deus, seu próprio Pai. No momento em que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus, com a sua voz, disse as seguintes palavras: "Esse é meu filho amado, em quem me agrado." E continuando a sua trajetória, Jesus logo em seguida foi levado ao deserto. Ali ele passou 40 dias, jejuando e orando, se fortalecendo o seu espírito. E ali também Satanás veio com suas tentações, sempre colocando nas suas tentações a identidade, atacando a identidade de Jesus, que a identidade de Jesus era filho de Deus. Se você é filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Então foram esses ataques que Satanás usou contra Jesus, sempre atacando a sua identidade como filho de Deus. E não só o Satanás, também os seus agentes, os seres humanos também tentaram de todas as formas colocar Jesus à prova para encontrar algum erro em Jesus. Todos eles tentaram, mas Jesus sempre seguiu focado na sua missão, continuou seu compromisso e até chegar ao fim para cumprir a sua missão. E a lição continua dizendo assim: todos esses ataques à sua identidade não conseguiram fazer com que Jesus se desviasse do seu propósito. Ou seja, é o mesmo que acontece comigo e com você. Às vezes alguém fala alguma coisa pra gente que deixa a gente para baixo, ou fala alguma coisa pra gente não continuar com os projetos que a gente tem, que Deus tem pra gente. Então, quando isso acontecer, lembre-se do exemplo de Jesus, que mesmo as pessoas falando as coisas dele, até mesmo Satanás usando as pessoas, isso não fez com que ele desistisse de mim e de você. Foram várias tentativas para que Jesus desistisse de cumprir a sua missão. Eles atacaram principalmente a sua identidade como filho de Deus, mas o Senhor Jesus ele estava focado na sua missão. E isso é que serve para mim e para você como exemplo, que nós temos que estar focado na nossa missão, nós temos que estar focado no nosso objetivo. A trajetória de Jesus nada mais é do que exemplo para mim e para você. Tudo que ele fez aqui nessa terra serviu para ele deixar de exemplo para mim e para você, para a gente seguir os mesmos passos que ele seguiu. Amém. E a lição continua assim: Jesus poderia ter tratado das questões de mudanças climáticas, do tráfico de pessoas, da desigualdade entre gêneros, da discriminação social e assim por diante. São causas importantes e a Bíblia testifica que Deus se importa com elas. Contudo, não faziam parte do escopo principal da missão de Cristo aqui na Terra. Muitas pessoas pensavam, quando Jesus veio à Terra, pensavam que a sua missão era libertar aquele povo que estava sendo oprimido, pensavam que Jesus ia vir como um rei, cheio de adereços de um rei com coroa, toda aquela roupa, mas a missão de Jesus não era essa. A missão de Jesus era totalmente diferente do que eles pensavam e imaginavam. A missão de Jesus era a seguinte: era buscar e salvar os perdidos. Essa era a missão de Jesus, salvar e buscar os perdidos. E é um texto que eu vou ler para você lá em Lucas. Vou ler para você aqui em Lucas. Lucas, capítulo 19, verso 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio salvar e buscar o perdido. E esse perdido é eu e você. Toda a humanidade, todo o universo, todo o mundo, todos nós estávamos designados à morte. Mas Jesus veio e, entregando a sua própria vida, livrou eu e você da morte eterna. E fazendo assim, ele nos deu a oportunidade de salvação. Hoje eu e você, nós temos essa oportunidade de salvação e de termos uma vida eterna, uma vida que não acaba. Mas isso só depende de mim e de você, aceitar ela. E também Jesus, ele, antes de subir ao céu, ele também deixou essa missão para os seus discípulos. E os discípulos, cada um foi passando essa missão de geração em geração.
E essa missão chega para mim e para você. E hoje, diferente da missão de Jesus, a gente não precisa mais se sacrificar, morrer numa cruz ou morrer de qualquer outra forma para salvar ninguém, porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício maior que Cristo fez foi morrer por cada um de nós. Então esse sacrifício não precisa mais ser feito. Ele já morreu para salvar a minha e a sua vida, a sua e a minha família. Não precisaremos mais morrer para salvar alguém. A única coisa que nós precisamos fazer é o que está lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a minha e a sua missão: pregar o Evangelho, levar as pessoas Jesus Cristo, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, porque muitas pessoas nasceram e não conhecem Jesus. E esse é o meu e o seu papel, levar essa mensagem, levar esse Cristo Jesus que morreu por cada um de nós, morreu por toda a humanidade. A grande diferença da minha e da sua missão para a missão de Jesus é porque no tempo de Jesus ele andava em várias cidades, de barco, de jumento. Hoje a nossa missão é totalmente diferente. Hoje a gente tem uma ferramenta que alcança o mundo inteiro, que é a internet. É um meio que a gente pode usar para pregar esse evangelho. E essa é a grande diferença da nossa missão para a de Jesus. E ele conseguiu cumprir a sua missão. O texto para a nossa perguntinha de hoje é João, capítulo 7, o verso 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a pergunta é: para Jesus Cristo, qual era a melhor fonte para entender questões espirituais? Como a Bíblia confirma que Jesus é o verdadeiro Messias? Jesus sempre usava a Bíblia para entender e para confirmar as questões espirituais. E para confirmar que ele era o Messias, ele sempre usava os escritos do Antigo Testamento e também o que os profetas sempre falavam a seu respeito. Amém. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais estudo da lição. Obrigado, Senhor, por esse tema de hoje maravilhoso, Senhor. Hoje a gente pode compreender a missão do Senhor Jesus e também compreender qual é a nossa missão. Obrigado por tudo que você tem feito na nossa vida. Abençoe essa pessoa que vai assistir esse vídeo, que ela possa também compreender que ela tem uma missão aqui nesse mundo, Senhor. Amém. Que o Senhor continue derramando tuas bênçãos sobre a vida dela e sobre as nossas também. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Queremos agradecer a sua companhia e fazer o convite para você estar amanhã junto conosco para mais um estudo da lição. Até o próximo vídeo.